Nós estamos falando esse mês, perdão, sobre a igreja e vários aspectos dela. E hoje eu gostaria de falar sobre a comunidade do reino, talvez um pouco de introdução a respeito disso. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 1, os versos 14 e 15. Início do ministério de Jesus, Marcos registra então que logo depois que ele é batizado, ele é tentado no deserto, ele é batizado, e ele inicia o seu ministério. E Marcos é um evangelho que é muito objetivo, ele não tem muitas palavras, ele é um evangelho da ação, de um Jesus que está agindo e manifestando poder no mundo, e Marcos então resume a pregação de Jesus dessa maneira. Versos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, para pensar sobre o reino de Deus, a gente precisa primeiro responder que reino é esse. Este é o reino que Jesus veio proclamar. Não é qualquer reino. Você vai lembrar que os próprios discípulos de Jesus, durante muito tempo, ou durante todo o ministério dele, tinham dúvidas a respeito de que reino era esse. A ponto de, pouco antes de Jesus subir aos céus, os discípulos ainda perguntarem, nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, porque poderia ser um reino político, poderia ser um reino espiritual, mas Jesus vem trazendo um reino que as pessoas precisam compreender que ele está próximo, que ele está aqui, que você pode, inclusive, tocá-lo. Jesus é o representante deste reino. Vamos nos lembrar que Paulo resume estas boas novas de Deus, este evangelho que a gente prega, dizendo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. É o domínio, essa ação de Deus que promove salvação para os pecadores, é o evangelho. Jesus veio proclamar este evangelho, essa boa notícia. Deus está agindo e realizando a sua vontade. Quando Jesus começa a pregar este evangelho, ele começa a demonstrar este domínio de Deus. A pregação do reino de Deus é a pregação de que Deus está controlando toda a história. Nós já vimos que quando nós pensamos que nós somos a comunidade do Cristo, nós estamos pensando nesse ungido, neste escolhido, que amarra em si toda a história da humanidade. Seja ela da humanidade ou a minha própria história particular, ela em Cristo encontra sentido. Ela se encontra naquilo que Deus está realizando, nesta história da salvação, neste drama que alguns autores chamam da salvação, tudo aquilo que está sendo realizado. E quando nós pensamos então que Jesus veio falar, olha, Deus está dominando, o reino de Deus está próximo, ele está presente aqui, ele está falando isso porque existe um outro reino, e o reino de Deus precisa ser estabelecido. É assim que Jesus, quando fala com seus discípulos, ele lembra que Satanás é o príncipe deste mundo e atua contra Jesus na sua morte na cruz. Lá em João 14:30 diz assim, Jesus falando com seus discípulos, já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos-nos daqui. Jesus identifica Satanás como um príncipe deste mundo. Um príncipe que tem um reino, que reina, que governa, que influencia, que domina. Quando Paulo, e é interessante que Jesus usa muito o termo reino de Deus, reino dos céus, os evangelhos usam muito. As cartas falam muito pouco sobre isso, mas falam deste reino que está em confronto com o reino de Deus. É assim que Paulo identifica Satanás também
como um Deus desta era, um Deus deste século, e que tem o objetivo de cegar o entendimento das pessoas, para que quando se fale sobre o amor de Deus, sobre o Evangelho de Cristo Jesus, as pessoas não consigam entender. É assim que Paulo, lá em 2 Coríntios, diz assim: o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, lembra o Evangelho, a boa notícia, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O próprio Jesus identificou Satanás como um príncipe deste mundo. Paulo diz que ele é o Deus desta era. Em outra ocasião ele vai mostrar que Satanás comanda um exército celestial do mal. Quando ele escreve em Efésios, capítulo 6, ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E quem comanda estas regiões celestiais do mal, estas forças espirituais, este império é o diabo. Lá ainda em Efésios, ele vai um pouquinho para frente desse texto, ele diz que vocês precisam usar o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Lembrando que Satanás é este ser que comanda este exército, que quer nos aprontar ciladas, que joga contra nós setas inflamadas. Você vai pensar que naquele tempo as flechas eram a arma mais moderna que existia. Ninguém podia fazer arminha naquele tempo, que não existia, tinha que ser seta. Então era a arma mais letal que existia. E este mesmo Paulo vai falar que em Colossenses, que Jesus nos resgatou, ele nos comprou, ele pagou o preço para a nossa libertação do império ou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a libertação, a saber, o perdão dos pecados. Então Satanás, ele é mostrado como este ser que tem um grande exército que luta contra os filhos de Deus, contra o plano de Deus. Lembre-se que ele imaginava na morte de Cristo acabar com Cristo Jesus, ou que nas suas tentações para Jesus, no início do seu ministério, ou antes de iniciar o seu ministério, impedir que Jesus chegasse à cruz. E João também fala sobre este maligno que governa, que influencia este mundo, dizendo que nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, sobre a influência do maligno. Em algumas versões mais antigas diz que o mundo jaz no maligno. Ele está entregue a este poder do maligno. Então, existe um reino, e talvez as pessoas não gostem de ouvir isso, e nem não creiam nisso, mas o que a Bíblia fala, e quando ela conta toda a história que a Bíblia amarra, ela fala sobre este ser que desde o início quer acabar com os planos de Deus, quer estragar os planos de Deus. Foi por isso que ele foi tentar aquele primeiro casal, e desde então ele vem agindo com todas as suas hostes celestiais para acabar. Quando Jesus fala sobre este inimigo, lá em João 10, ele vai falar que este inimigo vem para roubar, matar e destruir. O objetivo dele é agir contra Deus, agindo também contra a sua criação. Como o ser humano é chamado como a coroa da criação, como a menina dos olhos de Deus, é contra este ser que o inimigo mais atua, como que para ferir o coração de Deus, como para atacar aquilo que Deus ama. E quando Jesus então sai pregando o reino de Deus está próximo, essa pregação, essa proclamação, e essa proclamação não é apenas quando Jesus pregava ou ensinava. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus repete diversas vezes a expressão reino dos céus. Em outras parábolas ele vai falar isso. A proclamação de Jesus é que onde ele estava,
ele estava falando sobre o domínio de Deus, ele estava ensinando sobre o domínio de Deus, e ele estava exercendo o domínio de Deus também neste tempo, neste mundo. É assim que a pregação de Jesus, quando Jesus pregava o reino de Deus, seja ensinando algo sobre isso, sendo a sua presença física ali, ou sendo o seu poder atuando, ele estava fazendo algumas afirmações, ou significava algumas verdades. A primeira delas é que Deus domina a história. Jesus diz que o reino de Deus está próximo, porque todas aquelas pessoas, os seus ouvintes, eles tinham certeza de que aquilo que nós cantamos aqui, eles criam, eles eram israelitas, eles eram judeus, eles tinham na mente aquilo que Moisés ensinou: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro Deus. Quando chega esse tempo que Jesus vem ao mundo, Israel havia se libertado de buscar os deuses de outras nações. Os exílios fizeram com que eles aprendessem que os deuses das outras nações são ídolos, são deuses falsos. Nós precisamos amar somente a Deus. Mas eles aguardavam que Deus entrasse na história e redimisse, libertasse Israel, restaurasse aquele reino político, trouxesse a glória do tempo que Davi governou, que Salomão governou. Paulo diz, lá em Efésios, que quando chegou a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando Jesus começa a pregar que o reino de Deus está próximo, ele começa a mostrar que Deus domina a história, Deus controla a história. Isso é muito importante para nós, porque Deus controlou toda esta história. Lembre-se que eu falei aqui que todas as histórias, aquela história daquele neném de Joquebede, bonito, que ela resolveu guardar, essa história particular fazia parte de uma história maior que Deus queria construir. E se eu tiver essa ideia na minha mente, se eu tiver essa perspectiva na minha mente, eu vou compreender também que as experiências que eu tenho na minha vida, que tudo que acontece comigo tem um propósito nessa história maior. E é assim que Paulo vai falar: olha, Deus faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem. E às vezes até coisas que nós cometemos como erro, decisões erradas que tomamos, Deus faz isso concorrer para o nosso bem. Paulo tem esse entendimento de que ele pode glorificar a Deus então, porque nada vai separá-lo do amor de Deus, e em todas as coisas Deus vai fazer aquilo concorrer para o seu bem. Porque existe um Deus, o domínio de Deus faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem. O domínio de Deus controlou a história. A Babilônia, os medo-persas, os gregos, os romanos, tudo aquilo, Deus inclusive revelou para Daniel, centenas de anos anteriormente, falando assim: olha, eu sei o que vai acontecer na história, e esta história vai conduzir àquele ponto crucial em que o Filho de Deus vai ser enviado para nascer de mulher, debaixo da lei, para poder conquistar a libertação para vocês. O reino de Deus, o reinado de Deus, então a proclamação do reinado de Deus é a proclamação de um Deus que domina a história. Seja ela de toda a nossa existência, seja ela da história particular da sua vida. Nada na sua vida acontece por acaso, nada na sua vida acontece fora do domínio de Deus. Não há outro poder sobre a nossa vida. Há este Deus que controla a história, e Jesus está ali diante dos olhos deles, mostrando que Deus, o reinado de Deus está acontecendo, porque ele está entrando na história. A proclamação do reino de Deus também significa que o império das trevas e seu comandante estão sendo derrotados.
A derrota cabal vai acontecer na cruz. Mas Marcos registra que uma certa ocasião em que levaram um cego e mudo para Jesus, e Jesus o curou. E que os fariseus ficaram muito revoltados com isso, porque Jesus curou aquele homem e a fama de Jesus estava ficando grande. Porque aquelas pessoas que estavam escravizadas àquilo estavam sendo libertas pelo poder de Deus. E aí diz que os fariseus ouviram isso e disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Eis aí uma verdade. Nem o inferno prospera dividido. Por isso que nós precisamos nos unir. Ele diz assim: é somente por Beelzebu, e Jesus respondeu dizendo: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os seus filhos ou seus discípulos? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Até este instante, esse homem era cego e mudo, e ninguém podia fazer nada por ele. E ele estava debaixo desta maldição que é a doença na nossa vida. Nós não fomos feitos para morrer, para sofrer de doenças. Nós somos feitos para ter comunhão com Deus, viver naquele paraíso que Deus criou. Mas o pecado introduziu tudo isso. E todas estas consequências que nós vivemos hoje é por conta disso. Mas quando chegou Jesus, disse: olha, eu trago o poder que restaura todas as coisas, inclusive a saúde. E este homem que foi liberto, e que Jesus é acusado de fazer isso por Beelzebu, que era o nome que era dado ao príncipe dos demônios, Satanás, o diabo, ele fala: olha, os fariseus, eles também tinham homens que eram especialistas em exorcismos. Então, aqui é citado, Jesus fala sobre esses discípulos que faziam exorcismos, aquele menino que, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, e lá embaixo, os discípulos de Jesus não conseguem expulsar o demônio desse menino, e o pai do menino chega para Jesus e diz que ele já levou em muitos lugares. E os fariseus estão discutindo com os discípulos de Jesus, provavelmente por isso. Porque os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino e não conseguiram também, como os fariseus também não conseguiram. Foi só Jesus que conseguiu fazer isso. E a discussão é exatamente essa. Se eu estou expulsando por Beelzebu, por quem estão expulsando os seus filhos, os seus discípulos? Quando Jesus chega pregando o reino, está dizendo assim: este poder que estava sobre a sua vida está sendo destronado. Há um poder maior que chegou aqui, está tirando Satanás deste poder. Isso é muito importante para nós, porque a mensagem do reino fala que não há nenhum poder maior do que o poder de Deus. Não há nenhuma culpa, tamanho de pecado que a gente possa cometer, que fale assim: olha, não há poder que possa perdoar o meu pecado. Não há vício que não possa ser vencido pelo poder de Deus. Não há trauma que não possa ser vencido pelo poder de Deus. Deus entra para tocar em todas as áreas do ser humano. Neste caso, ele tirou o poder de Satanás pelo poder que há em Cristo Jesus. E a pregação do reino é esta pregação. A comunidade do reino é a comunidade que fala para as pessoas assim: olha, todas as suas dúvidas, os seus medos, os seus pecados, tudo isso pode ser vencido pelo poder que há em Cristo Jesus, porque Ele é maior. Esse é o poder do reino. Há um outro rei que veio dominar, maior do que esse que domina a sua vida.
quando Jesus vai pregar a mensagem do reino, ele está falando exatamente isso, que há outro comandante dominando agora a vida das pessoas. Ele está falando que chegou um novo rei. E é importante a gente ter essa visão sobre Jesus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, e a gente crê que isso é um hino que foi feito, que a igreja primitiva cantava a respeito de Jesus, diz que Paulo faz uma exortação à igreja que vocês devem ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E aí ele começa falando que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A proclamação do reino é a proclamação de que há um novo rei. Alguém que se assenta no trono do universo, mas também no trono do coração das pessoas. Tem uma música muito linda, Rei do universo, te dou o meu coração. Esse Jesus que se assenta no trono do meu coração. E este é o grande desafio para mim e para você, para a igreja. Jesus ser o rei. Há um novo rei. A luta, a briga, a perseguição que houve para aquela igreja é porque ela afirmava que ela tinha um novo rei, um novo senhor, um novo Kyrios, aquele que é o imperador na nossa vida, aquele que dá as cartas na nossa vida, aquele que comanda a nossa vida. E Jesus é apresentado como esse novo rei, o rei da igreja, o rei da minha vida, o rei do universo, o rei que vai ficar sentado enquanto o próprio Pai vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É assim que vai funcionar. E é assim que todo joelho vai se dobrar. Porque agora há um novo rei. E nós que somos a comunidade do rei, vamos sair pelo mundo dizendo, olha, eu sei que você tem outros deuses, mas esses deuses um dia vão cair, vão ser derrotados. E ainda que você resista, um dia você vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, não há outro fora dele. Um novo rei chegou, e esses homens que andavam com Jesus, ouvindo, essas pessoas que andavam com Jesus, ouvindo a sua mensagem, estavam diante deste rei. Significava também que este novo reino estava sendo estabelecido. Jesus vem, naqueles 3 anos, falando às multidões se cercam dele ou para ouvir a sua mensagem. Mateus registra que as multidões vinham e ficavam extasiadas com o que ouviam de Jesus, ou porque por causa dos milagres de Jesus. Você vai se lembrar de uma ocasião em que não era possível entrar na casa porque Jesus estava lá, tiveram que abrir um buraco no teto da casa para descer alguém. Ou daquelas multidões que iam atrás de Jesus, atrás dos seus milagres, dos pães, dos peixes, de muitas pessoas que eram trazidas a Jesus. Essas pessoas ouviam a respeito de Jesus. E Jesus ensinava a cada uma delas. E a primeira questão é que Jesus vem para falar, olha, eu estou estabelecendo um novo reino, o reino de Deus que chegou. E há cidadãos nesse reino. Você, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, você precisa ser transportado do império das trevas para o reino do Filho amado. Você muda de patamar, você muda de status, quando você é retirado deste império das trevas, do domínio de Satanás, para agora viver debaixo do amor de Deus. E a primeira palavra que que Jesus vai falar aos seus discípulos é determinar o caráter do reino de Deus. O caráter daqueles que estão no reino. E quando a gente olha para as bem-aventuranças, a gente encontra então aquelas características que vão fazer parte daquele que faz parte do reino de Deus, que não está mais sob o domínio de Satanás, mas que está sob o domínio do reino, sob o domínio do rei, sobre os valores do rei que dominam a sua vida. A gente pega lá as bem-aventuranças, vamos nos lembrar delas. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram seus pecados, porque eles serão consolados pela graça de Deus. Quando fala sobre os pobres de espírito, fala sobre aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, que não tem nada a oferecer, que precisam do Cristo que veio realizar a obra planejada por Deus. Sem esta obra de justificação de Cristo, não há salvação. É por isso que Paulo fala assim, olha, eu não quero mais ser achado na minha justiça, eu que sou israelita, da tribo de Benjamim, circundado ao 8º dia, fariseu, e que fui melhor do que todos da minha turma, eu não quero mais ser achado nessa justiça, mas sim na justiça que há em Cristo Jesus. É quando se reconhece, eu não tenho nada a oferecer, eu dependo única e exclusivamente daquilo que Cristo fez. Bem-aventurados os humildes, que tiram este ego, destronam o seu ego, para que Cristo possa sentar-se no trono do seu coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Existe um caráter do reino. Tinha um fulano que estava mudo e cego, porque o diabo dominava a sua vida. Tinha aquele endemoniado que andava nu no cemitério, ninguém podia dominá-lo, porque ele era dominado pelo Satanás. Havia muitas pessoas que estavam envolvidas com outras práticas, com outras dificuldades na sua vida, que precisaram dessa libertação de Deus na sua vida. Uma vez que você foi liberto disso, você foi liberto para algo, para viver algo, para andar num outro caminho. Não mais nos cemitérios gritando como um animal, mas agora sob um outro domínio, com outros valores do reino, como ele fala aqui. Uma atuação destes cidadãos do reino no mundo é quando Jesus vai falar que vocês são sal e luz da terra. Rapidamente, o sal, vocês vão preservar essa sociedade. Essa luta em que a gente vai caminhando, a gente não é chamado para viver fora do mundo, mas para viver no mundo, mas para viver de uma maneira diferente, de tal maneira que percebam que nós somos diferentes. Vi um vídeo de uma menininha que o pai estava tentando temperar a carne, ela foi lá e mordeu a carne. A carne não tem gosto, ela tem um gosto muito ruim sem tempero. Não sei se você já tentou experimentar. E é assim que é a sociedade que Jesus está falando. A sociedade sem o sal, a sociedade sem o cristianismo, sem os valores cristãos, ela se perde. Quando você pega um ateu e ele diz assim, você pergunta para ele, de onde vem a dignidade humana? Você que é ateu. Por que você defende que a vida humana deve ser preservada? Ele não tem uma resposta. Especialmente porque ele acredita que nós somos fruto de uma evolução, e uma ameba virou uma célula que se dividiu e foi multiplicando, e nós chegamos ao que estamos. E que sobreviveu o mais forte, a lei do mais forte, do quem se adaptou melhor. E aí você fala, bom, então é a lei do mais forte. Quem traz algum valor ao ser humano é o cristianismo. É o cristianismo que diz assim, olha, o ser humano, não importa quem ele seja, branco, preto, homem, mulher, hétero, homo, não importa. Ele é a imagem de Deus. É daí que vem a dignidade humana. Os cristãos creem dessa maneira. E uma sociedade que não tem esses valores, olha, quem se adaptar melhor vence. Se lá está passando fome, é problema deles. Eles que se encontrem. Eles que se desenvolvam. Agora, quando tem sal, são essas pessoas que penetram na sociedade para impedir o apodrecimento dessa sociedade. O próprio Jesus já afirmou que por se multiplicar a iniquidade, sim, cada geração que aparece fala assim, aonde esse mundo vai parar? Meus pais falavam isso, eu estou começando a falar isso, onde é que nós vamos parar? Quando eu encontro algumas coisas no meu caminho, eu fico
preocupado. Preservar a sociedade e ser luz, se tornar um referencial. Ah, mas é tão difícil ser exemplo para os outros. Não, meu irmão, você foi tirado do império das trevas. O domínio das trevas não tem mais poder sobre a sua vida. Agora quem tem poder sobre a sua vida é o amor de Deus. Você está vivendo no reino do seu Filho amado. E se a gente vive o reino do Filho amado, se vive os valores do reino do Filho amado, nós nos tornamos referência para as pessoas, para o mundo. Nos tornaremos luz. A gente acende a candeia, você acende a vela quando acaba a luz da sua casa e coloca ela em cima da geladeira, para que ela possa iluminar mais coisas e não embaixo da mesa. É o que Jesus está falando para nós. Você foi chamado para se tornar referência para as pessoas. Para quando as pessoas estiverem assim, eu estou endemoniado, o que eu faço? Procurar você. Quando ela estiver com problema, o que eu faço? Vai procurar você. Porque você tem uma referência, você tem como apontar uma direção, você tem como ser um canal de bênção para a vida desta pessoa. Por isso que nós somos ser sal e luz. Ou quando chegamos em Mateus 13, Jesus faz uma série de parábolas a respeito do reino de Deus, dizendo que a ação do reino de Deus, ela até pode ser confundida com o mundo. Então tem muita gente boa, muita gente que dá bons conselhos, tem muita terapia que vai ajudar você em muitas coisas, em muitos momentos da sua vida, mas que há o joio e há o trigo. Que há algumas coisas que chegam até determinado lugar. Em outros, só o poder do reino pode atingir. Eu quero lembrar você que nós falamos aqui sobre Paulo, por exemplo, como ele foi transformado do seu ódio, que ele respirava ameaça de morte contra os cristãos, para ser um homem capaz de escrever o hino ao amor, dos textos sobre o amor mais famosos do mundo. Como Tomé saiu da sua incredulidade, mesmo ouvindo todas as mulheres, vendo todos os discípulos que viram Jesus vivo, ele não, eu só acredito se eu colocar meu dedo lá. Ele foi tirado dessa incredulidade para a fé. Porque o reino de Deus, o domínio de Deus, é a ação de Deus. É um poder sobrenatural que transforma as pessoas. Então eu posso, através de terapia, de leitura, de filosofia, de compreensão, perceber minhas dificuldades, meus traumas, meus gatilhos. Só que isso chega até um ponto na nossa vida. Só quem transforma o nosso ser é o poder da graça de Deus, a ponto de mudar quem nós somos. A ponto das pessoas falarem, se você nasceu, é outra pessoa, a carcaça é a mesma, mas é outra pessoa. E é por isso que Jesus chama isso de novo nascimento. É um outro mundo, uma outra maneira de agir, uma outra maneira de pensar, outros valores que dominam, outras reações. Hoje pela manhã a gente aprendeu alguns sentimentos, não é? De alegria, tristeza, medo, raiva e surpresa. E quando a gente tem Jesus, quando o poder do reino, quando esse reino vem dominar a nossa vida, até esses sentimentos são transformados. Porque só o poder do reino é capaz de fazer essa transformação tão profunda numa pessoa. Nada mais. Em algum momento, outras questões do mundo, algumas alegrias podemos ter. Quem não fica alegre quando recebe um aumento? Quem não fica alegre quando é promovido? Quem não fica alegre quando conquista alguma vitória na vida, terminou um curso, conquistou a casa própria, fez um negócio que esperava tanto tempo? Quem não fica alegre? Mas a verdadeira alegria que domina o coração, essa só vem como fruto do Espírito Santo de Deus. Você pode tomar uma decisão, falar, eu vou ser paciente, eu vou contar até 10, eu vou sair da sala para não brigar, mas só quem traz mansidão para a vida de uma pessoa é o Espírito Santo de Deus.
Não é a decisão humana que faz isso, porque nós estamos falando de poderes espirituais, tanto da maldade como do amor de Deus. Isso extrapola a nossa própria realidade. Ele vai falar que esta ação do reino de Deus, que pode ser confundida com o mundo, mas ela extrapola, ela é muito maior, ela também é discreta e poderosa. Ela influencia de uma maneira discreta, mas também muito poderosa. Por isso que Jesus compara tanto ao grão de mostarda, que é muito pequeno, mas se transforma numa grande árvore, como no fermento, que com um pouquinho só leveda toda a massa. Você não o vê, mas ele está ali. Você só percebe que aquilo está acontecendo por causa da presença do fermento. Já fez algum bolo e esqueceu de colocar fermento? E viu como ficou? Não é? Aquela coisa grossa, aquela massa de sola de sapato, não é? E Jesus está falando, olha, aquele negócio tão pouquinho, uma colherinha que faz toda a diferença. Jesus está falando que esse reino, apesar de não aparecer como fermento, ele se manifesta, ele está ali. Ou ele fala sobre a transformação de paradigmas que o reino traz na nossa vida. E ele conta aquela parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Até a hora que você está dominado pelas trevas, você acha esse tempo, a mensagem do Evangelho, os valores do cristianismo, a igreja, o discurso do pastor, tudo isso um negócio assim, chato, uma perda de tempo. Mas Jesus diz que quando o reino de Deus domina, a pessoa percebe que ele está diante de uma pérola de grande valor, que vale a pena ele abrir mão de tudo que ele tem. Jesus conta a história do homem que vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno onde está a pérola. Ou quando ele fala sobre essa tesouro escondido na terra, que ele vai lá e compra aquele terreno depois de vender tudo que tem. Ou a pérola de grande valor, que, olha, eu abro mão de tudo por causa disso. É esse tipo de transformação que acontece na vida daquele cidadão que entra para o reino de Deus. E é uma ação indistinta, que alcança a todos. É por isso que Jesus compara essa ação do reino de Deus como uma árvore que aninha diversos tipos de pássaros. Não tem uma cara só, não tem um jeito só. Não tem que ser todo mundo igual o pastor Edivaldo, não tem que ser todo mundo igual o Jonathan, não tem que ser todo mundo igual o Bruno. Ele alcança todo mundo. E quando você conhece irmãos, por exemplo, pessoas que foram alcançadas por este mesmo reino em outros lugares, é que você fica percebendo que beleza é. Quando a gente canta aqui o arco-íris colorido, não é? As crianças cantaram naquela cantata. Uns são altos, baixinhos, bonitos, outros feios. É só você olhar para o seu lado que você vai encontrar, não é? Deus alcançando todos. Paulo vai afirmar que o propósito de Deus com o reino de Deus é exatamente isso. Quando ele fala lá aos Efésios, ele vai afirmar que Deus tinha um propósito, que era criar um novo homem. E ele diz assim no verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E ele afirma que o objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade, um novo tipo de personalidade. Fez destas pessoas que eram estrangeiros, dominados fora do seu reino, ele chama de estrangeiros, de forasteiros, mas agora cidadãos dos santos e concidadãos da família de Deus, edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A igreja é a comunidade do reino, porque ela é esse povo que foi transportado do império das trevas, vive agora no reino do amor de Deus, do Filho amado.
vivem-se os valores do reino e sai para o mundo para transformar o mundo. Ele agora é esse povo no meio do qual Deus habita, em quem Deus habita e no meio do qual Deus habita. Lembra que Jesus caminha entre as igrejas? Os 7 castiçais no Apocalipse, Jesus caminhando no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja, vivendo no meio da igreja, agindo no meio da igreja. Como é que eu quero concluir? Dizendo que o reino de Deus não é a igreja. A igreja é o sinal deste reino no mundo. Os missiólogos estudam e percebem, por exemplo, que quando um missionário chega num lugar e ele está pregando o evangelho pela primeira vez ali, existem muitos milagres, muitas coisas acontecendo, como aconteceu no ministério de Jesus. Muitos milagres. Porque é preciso chegar ali e mostrar que um outro comandante chegou. Um outro reino chegou. Um outro poder maior do que o poder que estava ali até aquele momento chegou. E acontecem muitos milagres. E aí as pessoas se convertem, porque elas percebem que esse Deus que eu estava servindo até hoje, ele não é tão poderoso quanto esse outro. Eu tinha alguma alegria que eu recebia deste Deus, mas esta alegria que eu recebia é muito maior. Eu continuava sendo devedor a este Deus aqui, mas a este Deus aqui eu fui envolvido pela graça. E quando essas pessoas começam a se converter, e aí se organiza a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus, este povo de Deus passa a ser o sinal do reino. Passa a ser o sinal. Paulo, quando fala para Timóteo, diz exatamente isso. Olha, Timóteo, a graça de Deus me alcançou. Eu que era o pior dos pecadores. E a graça de Deus se manifestou em mim para que eu possa me tornar o exemplo para as outras pessoas. Paulo está dizendo que eu e você somos o exemplo para as pessoas. O que foi que Deus fez na minha vida? O que foi que Deus fez na sua vida? O que é que Deus está fazendo na sua vida? Diante das lutas, das dificuldades, o que é que Deus está fazendo na sua vida? A igreja é o sinal do reino. E sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus usava reino dos céus por uma questão de pureza do seu vocabulário, mas ele estava querendo falar sobre o reino de Deus. A igreja é o sinal de que o reino de Deus, de que Deus reina. O mundo tem justiça, mas a igreja é o lugar da justiça de Deus. O mundo ama, e há ações no mundo que mostram pessoas que são verdadeiramente solidárias com outras. Mas a igreja é o lugar do verdadeiro amor, onde o amor de Deus se manifesta. A comunidade do reino é formada por pessoas que afirmam que Jesus é seu Senhor. Não como slogan, mas que entendem o que Jesus fez por eles na cruz. A comunidade do reino é formada por pessoas cujas ações revelam o Senhor do seu coração. O coração dessas pessoas, nosso coração foi transformado. Não é um esforço particular, meu e seu, mas é uma ação de Deus de dentro para fora, transformando a nossa vida. A comunidade do reino é formada por pessoas que espalham os valores do reino na sua vida. Cantamos aqui o reino de Deus, cantamos aqui que Jesus é rei, cantamos aqui que ele é soberano. E agora essa comunidade que afirma que Jesus é rei, que é o soberano, vai sair para o mundo. O campo missionário é daquela porta para fora. Você pisou lá fora, você está num campo missionário. Não precisa ir para o Chile, para Angola, para outro país, para outro estado fazer missões. Pisou ali fora, você está no campo missionário. Como é que a gente vai para o campo missionário? Permitindo que o domínio de Deus seja exercido no nosso coração, na nossa mente.
tome as nossas finanças, tome a nossa agenda, tome o nosso namoro, o nosso casamento, o nosso lar. Que as pessoas, ao chegarem ali, possam se aninhar ao nosso lado, possam se aconchegar, porque os valores do reino estão aparecendo, estão sendo manifestos, estão sendo falados, vividos e experimentados na transformação que há em nós e naqueles que estão ao nosso lado. Nós somos desafiados a ser a comunidade do reino, a comunidade onde Deus é Senhor, onde Jesus é Senhor. Lembre-se que existem dois reinos em luta. Este império das trevas, ou o reino do Filho amado. Em qual você está? Qual está dominando o seu coração? Em nome de Jesus, permita que Jesus chegue com a sua proclamação, proclamando: o reino de Deus está próximo. Ele está aqui. Ele está neste lugar. Ele está neste ambiente. Ele quer habitar no seu coração.